Olá, estudantes, como vão vocês? Sou o professor Rafael Françoso e vamos aqui começar com a nossa primeira aula de auditoria e segurança da informação para o curso superior, basicamente segurança e auditoria da informação. Então, algumas informações sobre mim. Tem aí o vídeo de apresentação, então isso aqui eu vou pular. Também vou pular aqui minhas últimas publicações, caso vocês tenham interesse, pode acompanhar aí os slides que também estão disponíveis na plataforma do Moodle. Certo? Aqui minhas regras, isso aqui eu acho importante reforçar. Não recebo atividades fora do prazo. Não respondo e-mail anônimo ou do grupo, tá? Se quer entrar em contato comigo, entre em contato com o seu e-mail pessoal ou se identifique. Não respondo e-mail anônimo e não respondo e-mail de grupo, e-mail de turma, tá ok? Quer entrar em contato comigo, me mande e-mail se identificando, identifique quem é você e aí eu faço respostas, de outra forma não respondo, tá? Também respondo por WhatsApp, pode entrar em contato, mas sempre se identificando. Não abono faltas, isso aqui não faz sentido nesse momento, de aulas não presenciais, né? Basicamente ninguém tem falta, você vai gerenciar aí o seu horário, você vai ver como você vai fazer o seu horário para fazer o curso. Tá? Solicitações devem ser feitas via Serel, isso aqui também eu estou dando uma flexibilizada por conta do período de pandemia. Se tiver qualquer dificuldade relacionada aí com o curso, não só com a minha disciplina, com o curso como um todo, pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Discussões restritas ao conteúdo do curso, reforço em horário de PE, por e-mail, por Skype. Se alguém quiser entrar em contato comigo por Skype, o Skype está sempre aqui no rodapé dos meus slides, o meu e-mail aqui também, certo? Essa disciplina Auditoria e Segurança da Informação será sempre as mesmas videoaulas que eu estarei elaborando tanto para a turma 1225 quanto para a 32210, é a mesma disciplina, então é o mesmo material que estou produzindo. E também para a turma de técnico em segurança, técnico em informática, tem a disciplina de segurança da informação, uma parte também é a mesma do que está sendo, vai ser mostrado aqui, tá? O material de vocês, façam com ele o que quiser. Se achou fácil, ajude quem precisa. Se achou difícil, peça ajuda. Faça todas as suas atividades, confie nos livros. Seu aprendizado é minha prioridade, espero que também seja a sua. A bibliografia do curso, então basicamente tem 4 livros aí que eu utilizo para essa primeira parte, a primeira metade do curso, que vai tratar basicamente de segurança da informação. A segunda metade a gente vai trabalhar com auditoria. Eu utilizo esse livro aqui, The Basics of Information Security, o Second Edition, é do Jason Andres, é um livro excelente. Eu basicamente utilizo aqui o material dele para a construção aqui das nossas videoaulas, do nosso material didático, tá bom? Mais para frente a gente vai utilizar esses livros aqui, curso prático de auditoria de sistemas, esse aqui está na bibliografia recomendada no PPC do curso, tá? Auditoria e Seguridade Informática e Auditoria em Sistemas Computacionais são materiais que estão em língua espanhola, né? Mas é um material muito bom, tem algumas questões, tem alguns softwares aí que ele indica, então acho bastante interessante, bastante válido, a gente vai utilizar eles aí também, ok? Plano de ensino vai ser disponibilizado posteriormente, existe uma possibilidade de ter uma mudança na grade horária do curso, então a partir do dia 14, pelo menos até o dia 14, até antes do dia 14, provavelmente não vai estar disponível o plano de ensino para vocês, tá? Quem já teve aula comigo sabe que no primeiro dia de aula eu gosto de apresentar o plano de ensino, não vai ser possível dessa vez, vai ter que aguardar pelo menos aí até dia 14 de setembro. O nosso roteiro, ou a ementa dessa disciplina, né, uma disciplina de 80 horas aulas, né, são 60 horas relógio no total. Então, a gente vai trabalhar aqui com aspectos de segurança envolvidos em computação, auditoria e sistemas de informação, auditoria de computadores, auditoria de sistemas, técnicas de auditoria de sistemas, auditoria do ambiente computacional e segurança no desenvolvimento de aplicações. Não vamos trabalhar exatamente com a mesma ordem, mas seguiremos vamos cumprir toda essa ementa aqui, mesmo de forma não presencial.
Então, a primeira parte aqui da disciplina, aspectos de segurança envolvidos em computação. Como eu falei para vocês, eu me apoio muito no livro do Andrews, né? Ele está disponível aí, se alguém tiver interesse, eu posso estar disponibilizando aí no Moodle, tá? Esses slides e a videoaula vai estar sempre aqui disponível no Moodle. Certo? Então, vamos lá. Qual a finalidade, a importância e o objetivo da segurança da informação, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é a segurança da informação. A segurança da informação ela é definida como a proteção da informação e de sistemas de informação contra acesso, uso, divulgação, interrupção, modificação e destruição não autorizada. Isso aqui está no livro do Andrews, tá? Então, se você for fazer algum trabalho, você vai poder definir o que é segurança da informação, colocar essa citação e a referência aí do Andrews, tá? Então, basicamente, o que a gente entende aí como segurança da informação, né? É essa proteção contra, você pode pensar aqui, contra um acesso não autorizado, um uso não autorizado, uma divulgação não autorizada, uma interrupção não autorizada. Então, por exemplo, o que seria aí a interrupção? Você está utilizando um determinado serviço, um serviço de e-mail, ele fica fora do ar, é uma interrupção não autorizada. Uma modificação, talvez você manda um e-mail, uma mensagem, ela é modificada no meio do caminho. E mesmo a destruição não autorizada, você apagar uma determinada informação que pode eventualmente até ser utilizado como prova em alguma situação. Então, isso é segurança da informação, tá? Essa é a definição de segurança da informação. E o objetivo da segurança da informação é proteger ativos contra agentes que invadem redes, que são vírus, e não só questões lógicas, né? Não apenas vírus ou worms, desastres naturais, condições ambientais adversas, falha de energia, roubo, vandalismo ou outros estados indesejáveis. Então tudo isso aí é a segurança da informação. A segurança da informação não está relacionada só a um ataque de um hacker, né? Ou um ataque de um vírus. Também está relacionada a um desastre natural, uma falha de energia ou alguém entrar naquele ambiente e roubar um determinado equipamento, tá? Aqui é uma frase que eu não lembro quem é o autor dessa frase, né? Mas ela diz aqui o seguinte, que o único sistema seguro, o que é um sistema seguro, né? É que ele afirma que o único sistema seguro é aquele que está desligado, que está lacrado num bloco de concreto e está selado numa sala com guardas armados. E ainda assim eu tenho minhas dúvidas, né? Ou seja, a gente pode tirar dessa frase aí que basicamente não existe um sistema verdadeiramente seguro, tá? Então, quando estamos seguros? A gente pode se perguntar, ok, quando eu estou seguro? Eu posso perguntar, eu estou seguro se os sistemas estão devidamente atualizados? Então, não, eu estou seguro, meu computador, faço o update dele aí semanalmente. Eu utilizo senhas fortes, né? Então, eu utilizo lá caracteres especiais, letras, números, mesclo com maiúscula, minúscula. E eu estou seguro se estou completamente desconectado da internet. Então, eu estou seguro nessas situações? A resposta é não, tá? É difícil definir quando realmente estamos seguros. Então é mais fácil pensar ao contrário, quando não estamos seguros, tá? E a gente consegue imaginar aí, levantar um mundo aí de situações, de ambientes em que nós não estamos seguros. Quando não fazemos as correções em nossos sistemas de forma rápida o suficiente, então de repente eu identifico uma falha, mas deixo para um dia seguinte, isso pode ser fatal, tá? Se eu utilizo senhas fracas ou senha padrão dos sistemas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, senha, password, 1, 2, 3, tá? ABC, são senhas não recomendadas. Quando eu descarrego programas infectados da internet, ou infectados ou potencialmente infectados, né? Faço download de algum programa da internet. Se eu abro anexos perigosos de remetentes desconhecidos, então tem um remetente desconhecido, me manda um link, eu vou lá e clico, então eu não estou seguro, eu estou me colocando em perigo, né? E se eu me conecto em redes sem criptografia, tá? Bluetooth, por exemplo, ou uma criptografia fraca como o app.
tá? Então são situações em que nós não estamos seguros. A segurança da informação, ela é baseada, ela tem duas formas de a gente pensar a segurança da informação, que é a tríade CAI, ou CID, né, ou CIA, que ela está relacionada aí com a descoberta, a alteração e a negação de um determinado serviço. Vocês vão ver aí um sexteto também, uma outra forma de pensar aí a segurança da informação. Então a descoberta é quando uma informação ela passa a ser descoberta por uma pessoa não autorizada, alterada por uma pessoa não autorizada, e negação ela é negada também à pessoa que é autorizada de fato, de ter aquele acesso. Tá? Aqui a gente vai ter mais detalhes sobre ela, né? Confidencialidade, né? Disponibilidade e integridade aqui dos dados. Então, a confidencialidade, que é a tríade CAI, ou a tríade CIA também, ela é a capacidade de proteger dados contra aqueles que não estão autorizados a visualizá-los, certo? A integridade é a capacidade de impedir que os dados sejam alterados de forma não autorizada ou indesejada. E a disponibilidade é a capacidade de acessar os dados quando precisamos dele. Então, de repente, você tem o seu e-mail, você tem suas informações e você precisa acessar ela quando você quiser. Então, a capacidade de você acessar é a disponibilidade. E também tem a integridade. Essa informação que você vai conseguir acessar, ela não será alterada de forma não autorizada. É a informação correta. E a confidencialidade, ou seja, é só você ou só as pessoas que estão autorizadas a acessar aquela informação que vão conseguir acessá-la, certo? Existe aqui um sexteto de Parker. Na verdade, ele acrescenta mais alguns elementos, além da confidencialidade, disponibilidade e integridade, a posse, a autenticidade e a utilidade da informação. Utilidade é, fazendo um trocadilho, né? É bem útil, né? Talvez você tenha uma informação que ela pode ser negada, ela pode ser violada a sua confidencialidade, mas de repente ela não tem valor algum. Por exemplo, o nome de um gato de estimação. Talvez seja uma informação sem nenhum valor. Então a gente precisa saber também medir aí o peso, o valor dessa informação. Então aqui a posse ou controle, né? Além a confidencialidade, disponibilidade e integridade é a mesma coisa que a tríade CIA, tá? E posse ou controle é referida como a posse ou controle ao dispositivo físico onde o dado está armazenado. Então é diferente da confidencialidade ali, onde uma pessoa não autorizada vai ter acesso a uma informação. Aqui o posse ou controle é você ter acesso ao dispositivo onde determinada informação está armazenada. Então, com posse ou controle do dispositivo físico, você também vai poder violar a confidencialidade, porque é onde está armazenado o dado, ok? A autenticidade está relacionada aí à atribuição adequada quanto ao proprietário ou criador dos dados em questão. Isso aqui é relativamente útil, é fazer um rastreio. Então, ou seja, é quando uma pessoa acessa uma determinada informação, acessa um determinado dado, e a autenticidade é o quê? É o registro de quem criou ou quem alterou determinado dado, e em qual período. E a gente vai ver que isso aí é fundamental na segurança da informação, e mais especificamente para a auditoria. A autenticidade é você identificar quem criou uma determinada informação e quem modificou aquela informação, certo? E a utilidade, como eu comentei, é a utilidade do dado em questão. Talvez seja um dado irrelevante, e detalhe, que o irrelevante ele pode ser relevante para uma pessoa e não ser para outra. Talvez seja irrelevante para a organização, mas a nível pessoal possa ter algo interessante. Talvez você divulga, alguém tem acesso a uma determinada informação pessoal de um colaborador da empresa, que para a empresa em si não tem nenhuma utilidade, mas para aquela pessoa em si é um fato relevante. Tá?
E baseado nessas características aqui, confidencialidade, integridade, disponibilidade, posse, autenticidade e utilidade, existem os tipos de ataque, certo? Os tipos de ataque é a interrupção, quando usuários não autorizados acessam dados, aplicações ou um ambiente. Então, ou seja, quando ele vai tomar posse ou vai violar a questão da confidencialidade. A interrupção, quando se torna um ativo inútil ou indisponível de forma temporária ou permanente. De repente, você faz um ataque de denial of service, a gente vai ver mais para frente sobre isso, e você consegue deixar um determinado servidor, derrubar aquele servidor, deixar ele indisponível, ele perde a sua função, tá? Modificação envolve aí a adulteração de determinado ativo, e a fabricação relacionada com a geração de dados, processos, comunicações e outras atividades similares no sistema. A questão da fabricação está muito em alta atualmente por conta das questões do WhatsApp envolvendo aplicativos de mensagem como o WhatsApp. Então talvez uma pessoa consiga o acesso remoto ao seu WhatsApp, habilita num outro aparelho e fabrica uma determinada conversa simulando aquilo lá como se fosse real. E aí isso aí envolve um problema para ambas as partes, né? Então uma fabricação, ele é um problema também. Então, é um tipo de ataque. Então cada tipo de ataque, como eu mencionei, vai afetar uma característica aí da tríade CAI, ou da tríade CIA, certo? Então a interceptação, ela ataca a confidencialidade, interrupção, modificação e fabricação atacam tanto a integridade quanto a disponibilidade da informação. E aí eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho mais sobre isso e de repente eu faço um exercício nesse sentido. Ameaças, vulnerabilidades e riscos. Tá? São algumas definições que a gente vai ter que utilizar também. Tá? Ameaça. O que é ameaça? É algo com potencial de causar danos. Ok? Então, por exemplo, um vírus para o Windows. Ele é uma ameaça. Tá? Não é algo que está efetivamente, mas é algo que tem um potencial de causar danos. Duas epidemias que estão muito em alta aí, uma é da Covid e outra da dengue, né? Então, por exemplo, se você não tem dengue, nunca teve dengue e não pegou Covid, existe um potencial da dengue e de Covid causar danos para você, mas não está causando nesse momento. Tá? Vulnerabilidades, fraquezas que podem ser exploradas para causar danos. Por exemplo, a ausência de backups. Então, de repente, uma determinada informação é apagada, você não tem um backup, então você tem um dano. Um vírus para o Windows, você não tem um programa antivírus para bloquear esse vírus. Então você não tem um antivírus, você tem uma vulnerabilidade. E o risco é a probabilidade de algo ruim acontecer. É a probabilidade P, né, digamos assim, é a ameaça a uma vulnerabilidade. Então, esse exemplo do antivírus e do vírus é claro, né? Você tem uma vulnerabilidade, não tem um antivírus e existe uma ameaça. Você tem o vírus. Mas ainda assim existe um risco, que é a probabilidade desse vírus explorar essa vulnerabilidade de você não ter um antivírus no seu sistema. Temos aqui o processo de gerenciamento dos riscos, tá? Então é no risco que a gente vai focar, certo? Então, primeiro de tudo, a gente identifica os ativos que estamos protegendo. Precisamos saber o que vamos proteger, quais são os ativos, quais são as informações que são relevantes para proteger, ou seja, qual é o nosso universo considerado, o nosso parque de máquinas, o que é importante para mim. É importante você definir o que é importante você defender, o que é importante você proteger, o que é importante que você tenha um backup, tá? Então é importante você saber aquilo que realmente é relevante para você, tá? Seguido você vai, usando a tríade CIA, você vai identificar quais são as ameaças, avaliar quais são as vulnerabilidades, ou seja, quais são as ameaças que podem explorar potenciais vulnerabilidades no seu sistema, avaliar quais riscos, ou seja,
quais são as vulnerabilidades que podem ser exploradas por uma ameaça. Você tem o seu sistema, você identifica quais são as ameaças que podem te afetar. Talvez você tenha um servidor que esteja exposto ou esteja simplesmente ligado numa tomada que qualquer um consiga chegar lá e tirar ela da tomada. Então é uma ameaça uma pessoa tirar desligar o seu sistema da tomada efetivamente, tá? E a vulnerabilidade que aquilo ali está exposto, tá? E aí, mitigar riscos. Qual ação que você vai criar para mitigar esses riscos? Ok, você já conhece quais são suas ameaças, você já sabe quais são suas vulnerabilidades, você já sabe quais são os principais riscos, e agora você precisa saber como mitigar esses riscos. E é um processo cíclico, tá? Não tem fim. Faremos alguns exercícios relacionados a isso também, tá bom? Respostas a incidentes. Mesmo com isso tudo, com toda essa preparação aqui, esse gerenciamento do seu risco, você pode ter aí algum incidente. Então você precisa ter uma resposta a esse incidente que pode deixar o seu sistema fora do ar por algum tempo, né? Primeiro você precisa se preparar, detectar e analisar, fazer a contenção, erradicação, recuperação e atividades de pós-incidente. Vou passar um pouquinho rápido por aqui e vocês acompanhem depois nos slides, tá bom? Então a preparação consiste em listar todas as atividades que podemos fazer diante do incidente em si. Então você teve um incidente, o que você pode fazer? Seu servidor de repente ficou indisponível. O que você pode fazer? Se você fez um processo de gerenciamento de risco, você sabe que seu servidor é um equipamento importante, então você tem um backup. Você tem um backup do seu sistema e você tem um computador lá, um servidor reserva que você pode subir no caso de uma eventual falha ali. Tá? Tipicamente envolve definir políticas e procedimentos, treinamentos para incidentes possíveis, conduzir resposta a incidentes, desenvolver e manter uma documentação, além de várias outras atividades. Tá? Detecção e análise. A detecção e análise é a fase que inicia o processo da resposta a um incidente. A detecção é realizada por meio de softwares tais como o IDS, que ele é um sistema de detecção de intrusão, veremos mais à frente sobre isso, e se possível vamos implementar. Antivírus, firewalls, análise de log, alertas. Então, ou seja, essa detecção aqui, antivírus, firewalls e o IDS é importante, mas o mais importante aí para um administrador de rede é estar de olho aí sempre nos logs e alertas aí do seu sistema, tá? A análise combina a detecção realizada por algum software junto com um julgamento humano, tá? O software também pode te retornar um falso positivo, portanto o julgamento humano é fundamental. Contenção é a primeira resposta ao incidente em si. Primeiro de tudo, consiste em realizar ações para evitar que o incidente cause mais prejuízo. Determinado incidente já causou um prejuízo, você precisa tentar evitar que ele aumente esse prejuízo. Tá? Ações típicas em caso de invasão é desconectar o equipamento afetado da internet, habilitar sistemas de defesa, adotar antivírus. Né? Então, primeiro de tudo, vamos lá, você teve uma invasão ou um vírus que agrediu o seu computador, seu sistema, então você vai fazer uma varredura com algum sistema antivírus para tentar frear aquele vírus lá de causar mais prejuízos, espalhar pela sua rede. Você pode desligar a máquina que está afetada da rede. São primeiras respostas aí, a primeira resposta aí, a contenção. Erradicação. A erradicação visa remover os efeitos do incidente em nosso ambiente. Então, por exemplo, remover um malware do servidor e garantir que ele não tenha avançado para outras estações. Então, manter a integridade do seu servidor, né, e garantir que não avançou para outras estações. Talvez uma estação esteja com funcionamento normal, mas você também precisa fazer essa verificação. A atividade envolve scanning adicional em todos os hosts do ambiente. Então, um scanning adicional, escanear com antivírus, por exemplo, e hosts, caso vocês não saibam, né, host é cada ponto que está conectado aí à sua rede, cada computador, cada tablet, cada smartphone, né? Hoje é muito comum que
os usuários da rede estejam também com seus smartphones conectados. Então é algo pessoal, então também envolve aí um problema extra aí, tá? A recuperação envolve restabelecer os recursos afetados pelo incidente, tá? Em caso de arquivo destruído, você pode restaurar um backup, mesmo que não seja um backup muito atualizado, mas que tenha mitigado ali o seu prejuízo. Em caso de um malware desconhecido, você pode considerar até substituição do equipamento infectado. Pode acontecer de ter algum tipo de vírus lá que não tem um antivírus, uma solução para ele. Então talvez seja interessante aí você estudar esse vírus ali, criar um meio de evitar que ele acesse o sistema, né, talvez um bloqueio de portas, e substituir o equipamento infectado por algum que você tenha em reserva. Bom. E atividade de pós-incidente, tá? Então depois disso tudo, seu sistema já está funcionando bonitinho, redondinho de novo, todas as recuperações necessárias foram feitas. Agora você precisa avaliar quais foram as falhas no sistema de segurança que possibilitou o incidente. Por que aquele incidente aconteceu? Tá? Então, você tem que pensar em responder 3 questões. O que aconteceu, por que aconteceu e o que eu posso fazer para que não aconteça novamente. Pode envolver uma revisão das políticas e procedimentos em geral. Talvez algum usuário, e a gente vai ver mais para frente que o usuário, que a parte humana, ela é uma das partes mais sensíveis na questão da segurança da informação. Então é importante, talvez, envolver novos treinamentos, novas políticas, adoção de senhas, né? Quando você faz uma senha muito complexa, às vezes o usuário pega aquela senha, anota num papel e deixa colada no monitor, né? Então também é preciso sempre verificar aí a situação em cada ambiente, tá? Normalmente, quando acontece um problema numa empresa, não se busca responder o que aconteceu, por que aconteceu, o que eu posso fazer para que não aconteça. Busca-se responder quem será responsabilizado por isso, né? Mas o bom administrador de sistema não vai buscar fazer exatamente uma caça às bruxas, ele vai fazer uma avaliação do seu sistema e ver o que ele pode fazer para que aquilo não aconteça de novo. Porque não envolve exatamente uma determinada pessoa. Aquela pessoa que foi a responsável por determinado incidente, ela pode ter causado aquele incidente, mas o porquê que ela ocasionou aquele incidente? Faltou um treinamento, né? Faltou uma política, faltou um procedimento, ou pode ter sido por maldade da pessoa. Então, por isso que é preciso fazer todo esse processo, entender exatamente o que aconteceu e não simplesmente apontar o dedo para buscar culpados. A defesa profunda, tá? Defesa em profundidade, é um conceito que busca modular um modo de defesa multicamada que permite alcançar o sucesso da defesa se uma ou mais medidas falharem. Então, basicamente, nós temos aqui a rede externa, né, a defesa em profundidade. Então, ou seja, rede externa, rede interna, o host, a aplicação e os dados. Basicamente assim, o que importa para a gente, de fato, é o dado. O aplicativo a gente pode reinstalar, o host a gente consegue substituir o computador, tá? Então, basicamente, a pessoa um invasor precisaria passar pela sua rede externa, passar pela sua rede interna, passar pela segurança do host, passar pela segurança do aplicativo para acessar os seus dados. Então você pode colocar várias camadas de segurança que você está criando uma dificuldade para um determinado invasor. Tá? Então a defesa profunda, aqui camada de segurança, tem aqui as várias possibilidades, né? Então para a rede externa a gente pode criar uma DMZ, uma VPN, você pode colocar log, auditoria, análise de vulnerabilidade, teste de penetração. Então você consegue sempre fazer alguns testes ali para verificar a proteção aí da sua rede externa. No perímetro aqui da sua rede também tem, você pode usar um proxy, firewalls, então alguns aplicativos de inspeção de pacote e por aí vai. Tá? Na sua rede interna você pode usar um sistema de detecção de intrusão,
também fazer análise de logs e sempre também fazer teste aqui de vulnerabilidade e de penetração, tá? No host, basicamente a mesma proteção que você consegue fazer para a rede interna, você também consegue fazer a nível do host. Então, da mesma forma que você vai ter ali para sua rede, seu perímetro da rede, sua rede interna, você pode ter um firewall, existe um firewall pessoal que você pode ter na sua máquina, num host, tá? Aí você consegue também ter uma segurança na aplicação e, por fim, nos dados. Os dados podem estar encriptados, você pode ter um backup, controle de acesso, né? Talvez uma pessoa que consiga atravessar todas essas camadas de proteção, ela pode não ter um acesso, uma permissão, e a gente vai ver mais para frente isso também, a permissão para acessar seus dados. Ok? Segurança da informação no mundo real. E aqui a gente está encerrando já a nossa primeira semana de aula. Tá? Esse aqui é o material dessa nossa primeira semana de aula. E vai ter algumas questões, não é para vocês fazerem e enviar. As questões avaliativas sempre estarão no Moodle, mas questões para vocês pensarem e possivelmente eu coloco no Moodle também, tá? Segurança da informação no mundo real. Quais aspectos podem ser afetados no campo organizacional, pessoal e profissional em caso de falha de segurança no sistema? Então pensa o seguinte, você é o administrador da rede, ok? Legal. Você é o administrador da rede. E de repente aquela sua rede ficou alguns dias sem funcionar. E aquilo lá tomou uma proporção lá, todo mundo ficou sabendo que aquela rede ficou sem funcionar. Então quais aspectos podem ser afetados, né, para a sua organização e para você mesmo, seu campo pessoal e profissional. Tá bom? Fica aqui algumas questões, são 9 questões ali, né? E vou deixando aqui, vai ficar para vocês pensarem, os slides estão aí no Moodle. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e farei aqui novas videoaulas e vamos colocar aqui. Tá bom, pessoal? Se houver a necessidade, faremos também uma aula pelo Meeting, né, ao vivo, para poder tirar algumas possíveis dúvidas. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é só. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos.